aí galera, bem-vindos ao Malucas Piradas. Olha só com quem eu tô hoje, Marcos Pontes, astronauta brasileiro. Que orgulho, tem um monte de pergunta pra fazer pra você. Espero que eu não trave agora, porque a pessoa fica nervosa. Vamos lá, eu quero saber um pouquinho por que a gente não tem outros astronautas brasileiros. Por que é difícil entrar, as pessoas desistem ou não tem incentivo, como é que é? É uma mistura de tudo isso, né? Porque a carreira é difícil. Exige uma preparação grande no começo, né? Você tem que ter formação, pós-graduação, parte de voo, uma série de coisas. Então, geralmente é uma carreira bastante difícil de entrar. E além disso, o Programa Espacial Brasileiro, atualmente, ele tem algumas outras prioridades que não o voo tripulado, que ocupam e precisam ocupar, logicamente, que o presidente da agência pode ser até acusado de improbidade administrativa, porque tem muitas coisas para serem feitas nas bases de lançamento, com o desenvolvimento dos nossos foguetes e os nossos satélites. Então isso tem sido a prioridade, tem que ser a prioridade agora, até que a gente chegue num ponto no programa onde a gente se sinta confortável em fazer outros investimentos nessa área. Enquanto isso, eu tenho estado aqui na NASA, fui selecionado em 98, desde então eu tenho ficado aqui representando o Brasil em Houston ou aqui no Kennedy Space Center, e na expectativa de inspirar mais jovens a participarem, né? Então é um caminho que a gente precisa começar na educação e tem muita coisa a ser feita no Brasil nisso aí. Eu li também que eu tenho que fazer um Google antes de conversar com uma pessoa tão importante. Eu vi também que você tem uma agência de turismo, que eu achei sensacionais os passeios. Fala o que você faz. Tenho. A gente tem a agência Marcos Pontes, né? O www.agenciamarcospontes.com.br. Ali a gente faz vários tipos de pacotes diferentes, né? De passeios diferentes. E foi interessante que a gente começou com essa agência com a ideia de realizar sonhos das pessoas, que as pessoas chegavam para mim e falavam: você foi ao espaço, eu sempre tive vontade de ir ao espaço. Então eu queria achar uma maneira de levar as pessoas ao espaço. E agora a gente tem o turismo espacial. A pessoa não precisa ser um astronauta profissional, pode ser um turista espacial. Legal. Inclusive a gente tem vários clientes na fila lá no Brasil para começarem a voar nos próximos anos com essas empresas privadas que estão desenvolvendo essas espaçonaves. Então, o primeiro a voar vai ser o Marcos Palhares, né, com a Virgin Galactic, né? Ele é lá de São Paulo, empresário. E é um prazer muito grande você poder ter esses voos suborbitais. A gente tem voos na estratosfera com o MiG-29, voos em aviões de caça, voos supersônicos, mergulho, ensinos de mergulho até quase 4.000 pés de profundidade, carro de Fórmula Indy, 0G. Então tem uma série de coisas bacanas para quem gosta dessas coisas. Com emoção ou sem emoção, entendeu? É sempre com emoção. E são bacana, passeios super diferentes. São diferentes. E inclusive um dos passeios é aqui no Kennedy Space Center. Legal. As pessoas podem entrar nesse site, fazerem a sua inscrição. São passeios VIP, são passeios exclusivos, como esse que a gente fez hoje. Nosso último vídeo a gente filmou pra vocês exatamente o passeio que nós fizemos com ele. Nós ficamos com ele de 9 da manhã, 2 horas da tarde, almoçamos juntos, várias coisas legais. E tudo isso dá pra fazer Dá pra fazer através da agência. Então a pessoa se inscreve lá e aí compra esse pacote. O preço é super acessível. Vem aqui pro Kennedy Space Center e a gente vai passear com a pessoa, vou mostrar o centro, cada detalhe, a gente vai almoçar junto e assim por diante. Então, e a gente teve ontem aqui também um grupo só de brasileiros, né, que foi muito bacana, um ônibus inteirinho de brasileiros para conhecer. E foi muito gostoso apresentar e contar das coisas aqui, né? Então são coisas que a gente pode fazer. Voltando à parte de turismo espacial, a gente vai começar a ter agora, com esse desenvolvimento dessas outras empresas, né, para levar pessoas ao espaço, vários turistas aparecendo. E tem no Brasil, como eu falei, uma fila grande. Inclusive, por coincidência, um dos estagiários da agência espacial, chamado Pedro Neme, ele se inscreveu num concurso da KLM, né, e acabou ganhando um desses voos de turismo. Nossa. Então vai fazer um voo também, mas não vai ser mais o primeiro brasileiro e o único brasileiro. Vai ter um monte agora. Vai continuar sendo o primeiro. Mas agora vão ser vários turistas, né? Então tem uma diferença grande entre o astronauta profissional e os turistas, porque é igual o piloto da TAM, né, que é um profissional treinado, são muitos anos, etc. E os passageiros, você compra a passagem e vai lá, né? Então vai no avião, etc. Então é a mesma coisa, vão começar a aparecer esses turistas. O Pedro, eu espero que ele aproveita. São 7 minutos de voo, é curtinho, voo suborbital, mas pelo menos dá para ter uma certa noção, né? E é bom para as pessoas conhecerem mais essa questão do espaço, né? Agora,
quem tá indo a turismo, é engraçado falar que você tá indo pro espaço a turismo. Como assim? Tem um visto pra isso? É engraçado, mas não tem a mesma preparação porque você vai estar acompanhando. Não, é completamente diferente. É algo né? bem mais conciso. É igual, imagina se cada vez que você fosse pegar um voo, você precisar fazer o curso do Boeing 787, saber todos os sistemas, saber como operar, se resolver sistemas de emergência, manutenção de sistemas, é completamente diferente. Então é um treinamento muito simples para turista espacial, é cerca de 2 semanas. A pessoa vai, aprende a parte de emergência, o que fazer, o que não fazer principalmente, e vai ter, logicamente, os astronautas profissionais, como eu e outros, para cuidar dos sistemas e cuidar dos turistas lá no espaço. Inclusive, uma das minhas possibilidades é trabalhar nessas empresas para levar esses turistas. Quem sabe eu, como piloto, como astronauta desses voos, não posso levar alguns turistas brasileiros também. Que legal, legal! E 2017 você tá lá de novo? Olha, existem possibilidades interessantes pela proa, aí eu diria assim, e a partir do final de 2017 as coisas vão ampliar muito, com essas novas empresas montando sistemas no espaço, né? Então existe uma boa possibilidade dos brasileiros verem a bandeira do Brasil com um profissional no espaço novamente. Excelente, muito legal. Agora 2035, o que vai acontecer de o que acontece é o seguinte, a NASA ela tem trabalhado com as possibilidades de voos de longa duração, como Marte, né? Então, detalhe, deixa eu só falar aqui pro pessoal. Claro. Existe um programa chamado Mars One, que não tem absolutamente nada a ver com a NASA, né? É separado e não tem muita chance de sucesso, diga-se de passagem, infelizmente. Mas a NASA, ela tem preparado para uma missão na década de 2030, então provavelmente 2033 a 35, posicionamento dos planetas, etc., para possibilitar essas missões tripuladas para Marte. A gente já tem aprendido muito ao longo do caminho, né, com os nossos rovers lá em Marte, e agora a gente precisa levar seres humanos para lá. Né? Então, quem sabe, né, isso para os jovens que pretendem entrar no programa espacial, isso vai estar bem ali no foco. Né? Então, 2033, quem tem hoje, sei lá, talvez 53, uns 20 e poucos anos vai dar de boa lá. Quem tem 50 e pouco vai estar meio velhinho. Eu acho que tá bom para fechar com chave de ouro, hein? Eu acho. O que vocês acham? Agora legal, agora fala um pouquinho mais sobre a sua fundação, que eu sei que é super bacana lá também. Eu sou uma pessoa, eu trabalho aqui no Kennedy, é tipo serviço, né? Cada tempo em tempo você vem para cá escalado, toda semana tem que ter um astronauta de serviço aqui, mas a minha base realmente é em Houston, no Texas. E de lá eu vou muito para o Brasil, então eu posso dizer que eu moro em Houston e moro em São Paulo, e no Brasil eu tenho uma fundação, além da agência Marcos Pontes, né, que é uma empresa privada, eu também tenho uma fundação, né, de terceiro setor. A gente trabalha com educação, basicamente é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, e nós temos vários tipos de atividades em que nós usamos ciência e tecnologia para incentivar a educação. Então, o meu objetivo com a fundação é que mais jovens se interessem pelas carreiras de ciência e tecnologia, se tornem engenheiros, médicos, veterinários, todos, e trabalhem com isso, desenvolver a ciência do país, que é extremamente importante, e principalmente os jovens em mais situação de risco, eu diria, né, que tem menos possibilidades de ter. E por que eu faço isso? Lembrando que eu estudei em escola pública, meu pai era servente no Instituto Brasileiro do Café, ele limpava o chão, cortava grama, que o pessoal algumas vezes chama de faxineiro também em alguns lugares. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária, eu só consegui fazer as coisas na vida por causa da educação. É por isso que eu falo tanto de educação. E por isso que eu tenho a fundação que trabalha com educação. O pessoal fala lá, meio chato que estou falando de educação, porque é o que eu acredito. Entendeu? Então um dia a gente vai conseguir. Lógico que a fundação é trabalho de formiguinha, não é uma fundação enorme, a gente não tem esses recursos todos, inclusive se o pessoal quiser ajudar, entra no site lá. Sim, todas as informações estão aqui embaixo. E www.marcospontes.com.br, você vai ter um link direto para a fundação, que é astropontes.org.br. E quem quiser ajudar, a gente tem eventos nas cidades, em várias cidades, a gente leva competições de foguete de água, robótica, aerodinâmica, uma série de coisas para as escolas. A gente trabalha com prefeituras e com empresas privadas, quem quiser ajudar. A gente tem um evento aéreo, a gente tem corais, a gente tem uma escola que está começando agora no Mundo das Artes também. Então é um tipo de atividade que eu adoro fazer, não só no Brasil, mas fora também. Eu sou embaixador da World Skills International para ensino profissionalizante. Que legal, dessa eu não sabia, essa não estava no Wikipedia. Para ensino profissionalizante. Então a gente trabalha com formação de profissionais de várias carreiras em vários países.
né? Eu também trabalho com a ONU, eu sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial. Então, todas essas coisas a gente procura levar para o Brasil e para outros lugares. Um dia, através da educação e através da ajuda de todas as pessoas, a gente vai conseguir criar uma geração que vai tornar, vamos dizer assim, as coisas de uma maneira mais inteligente, mais sustentável para o planeta e para a nossa convivência. Eu sei que o Brasil atualmente está num momento bem difícil, ruim, né? Bem difícil. E às vezes a gente fica meio sem esperança quando vê essas coisas, mas aí é a hora que a gente tem que olhar para essas crianças, olhar para a educação e acreditar que com o nosso trabalho hoje a gente pode mudar o futuro lá na frente, né? Independente de governo, de qualquer coisa. Cada um de nós é possível fazer isso. E como não poderia deixar, né, gente? É Malucas e Piradas o nome do blog, então eu tenho que fazer uma pergunta engraçada. Qual é o medo do Marcos Pontes? Medo? Medo. Porque uma pessoa que vai pro espaço, essa pessoa tem que ter algum medo de alguma coisa. A gente tem medo normal. Aliás, eu gosto de falar de medo. Medo, assim, eu gosto, pensa bem. Eu sou coach também, eu trabalho com coaching, eu trabalho... E uma das coisas que atrapalha muito, às vezes você vê uma pessoa que tem um talento gigantesco, que tem um potencial muito grande, não é por causa do medo, é medo do que as pessoas vão falar, é medo do que as pessoas vão pensar, a pessoa se esconde, deixa a vida aí passando, né? E a vida vai passando, a pessoa não faz nada. Às vezes tem um monte de plano, mas não coloca em operação aquilo lá, porque está com medo. A gente sente medo, todo mundo sente medo, mas tem que ter coragem para fazer o que é necessário, né? E lutar pelo aquilo que é necessário. Então eu tenho um monte de medo, como todo mundo, tem um monte de medo. Inclusive tem medo de altura. Se você falar pra mim que tem medo de barata... Não, barata eu não tenho. Não, aí é demais. Barata eu não tenho medo não, mas... Medo de altura, como você tem medo de altura? Isso é uma coisa interessante, o pessoal fala, mas como a senhora pode ter medo de altura? Ô, produção, você pode ter medo de altura, sim. Porque quando você está no espaço, você está dentro de uma espaçonave, você está dentro de um equipamento que você confia, mas se você colocar uma pessoa andando em cima de um fio, você teria coragem de andar em cima de um fio? Pelo amor, não. Porque eu não sei fazer isso. Aí que vem a relação entre você estar acostumado a fazer uma coisa com treinamento. Você se sente seguro com algo que você sabe. Você se sente seguro com o que você sabe. Claro. Isso que eu quis trazer, essa questão da altura. Verdade. E assim como outras coisas na vida. Mas existem maneiras de você trabalhar com medo, né? Você se expor mais ao medo. Enfrentar e se expor mais vezes ou estudar sobre aquilo. Então tem muitas maneiras de você tratar com medo e conseguir vencer na vida. Gente, Marcos Pontes tem medo de altura, durma com essa. Então, para finalizar, quero agradecer porque você realmente, você deve ouvir isso 500 vezes, mas é a pura verdade, você é um exemplo. A gente precisa de mais Marcos Pontes no Brasil, pessoas que você se espelha, que vê, que sonhou, que não ficou esperando bater na porta, correu atrás e realmente aconteceu e hoje é uma referência. Então, além das crianças, nós temos pessoas como você para dar exemplo, para dar esse gás da gente correr atrás. Pô, obrigado. Então, obrigado. Parabéns, obrigado Olha, por tudo. Obrigado. Inclusive, para quem quiser mais informação, tem lá o site marcospontes.com.br. Eu tenho 4 livros publicados também, e nesses livros, um deles é autobiografia, um deles eu falo, chama É Possível, como transformar seus sonhos em realidade. Eu falo sobre todas essas questões de ter sucesso, né? E o que fazer nesse meio do caminho, né? Eu falo assim, eu trabalho com gerenciamento de projetos. Eu comecei a escrever esse livro quando eu estava no espaço com cartas dos meus filhos. Eu queria deixar para eles alguma coisa que eles pudessem usar na vida. Então, eu usei gerenciamento de projetos, essas cartas e coaching para formar esse livro, chama É Possível. Tem um livro que eu tenho, os meus diários, tanto lá da Rússia quanto do voo, e tem livro de criança. E agora esse ano vai sair um livro de fotos, né, também. E o que eu quero dizer com os livros é que você tem que deixar informação para as pessoas. Ninguém dura para sempre, né? E além de vídeos, essas coisas, é importante deixar escrito tudo isso. E eu espero que muitos aproveitem, que tenham muito sucesso, sejam muito felizes. Obrigado por estarem aqui, obrigado vocês por nos assistirem aí. Excelente. Espero vê-los aqui no Kennedy Space Center ou no Brasil. E continuem a contar comigo. Eu carrego essa bandeira aqui, não é por acaso. Ai, que delícia, gente! Se vocês curtiram, dá aquele joinha, se inscrevem no canal. Até o próximo vídeo. Beijo! Aí você fica ali só enrolando, você só dá o começo da resposta, né? Bom, então... Muito bom. Foi ótimo, gente. Obrigada, adorei o dia. Excelente.